Sem mais delongas, né? Vamos bater esse papo aqui com o nosso convidado e conhecer o trabalho dele, conhecer um pouquinho mais dessa instituição fantástica que é a ABPF. Bom dia, Bruno! Bom dia, mano! Pô, legal você estar aqui no nosso programa, né? E como todo mundo viu aí nas divulgações e tal, né? Muita gente eventualmente ainda pode não te conhecer ou não conhecer a ABPF, né? Conta um pouquinho para nós, para a galera que está ouvindo, vendo a gente, quem é Bruno Sanches, né? E o que é a ABPF. Bom, Bruno, vamos começar pela... Eu sou um cara até introvertido, é um esforço grande participar desse tipo de coisa, mas eu hoje sou um empresário, eu comecei minha carreira como desenvolvedor de software, minha formação é em ciência da computação, e sou mestre em computação também aqui pela Universidade de Itajubá, aqui pertinho. Legal. E trabalhei na área de software por aproximadamente uns 10 anos. Aí comecei a assumir mais os negócios da família, né? Nós temos a loja de moto aqui em Cruzeiro, temos uma empresa de caminhões também. Legal. E nesse meio tempo todo também a parte da ABPF, que a ABPF ela entrou na nossa vida mais ou menos nos anos 90, quando desativou essa linha nossa aqui, né, de Cruzeiro a Três Corações, começou aquele movimento da região de preservar, manter essa linha, e foi criada uma regional da ABPF aqui em Cruzeiro. Aí na época o meu pai, o pessoal já conhecia, sabia que gostava de trem, foi convidado, começou a participar, e aí entramos de cabeça nessa história, né? Ele assumiu a regional ali por 93, 94, não lembro exatamente, e começamos o trabalho aqui em Cruzeiro, depois em 2000 começou em São Lourenço, em 2004 Passa Quatro, e aí entramos com tudo nessa história. Legal, né? E a ABPF, ela é Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, né? Vocês trabalham com os trens, é isso? Isso, a ABPF ela foi fundada, na verdade, no final dos anos 70. Ela já é uma entidade com mais de 40 anos. Olha só que legal. Hoje é a maior entidade de preservação ferroviária do Brasil, uma das maiores do mundo. E ela foi criada no início ali com o objetivo de cuidar de maré-fumaça. O grande objetivo na época era preservar as maré-fumaças, que nos anos 70 ali você estava tendo ali o sucateamento final que tinha sobrado. E ela foi fundada por um francês, o Patrick. O Patrick ele trouxe essa experiência da Europa para cá, ele já tinha um convívio com entidades de preservação na Europa e trouxe isso para cá e falou, poxa, estão destruindo tudo aqui, então tem que fazer alguma coisa. E aí ele juntou algumas pessoas ali na época, fundaram a ABPF. Alguns anos depois eles conseguiram ali um trecho ali que tinha sido desativado lá em Campinas, que é o de Campinas de Jaguariúna, e levaram para lá tudo que eles conseguiram. Inclusive, por exemplo, a gente pegar a locomotiva 332, que muito tempo operou em Passa Quatro, ela foi nesse lote inicial, ficou muito tempo lá em Campinas. E depois, conforme a ABPF foi crescendo, ela foi se expandindo, o que foi possível foi sendo distribuído para as outras regionais. Aí a 332 conseguiu voltar um pouquinho mais para as origens, né, ficar em Minas. E a nossa 332 é uma máquina fantástica, né? Linda. A 332 e a 332 ela, na nossa regional hoje, ela é, digamos assim, o nosso xodó, né? Que tudo que a gente construiu hoje na ABPF Sul de Minas foi graças a ela, né? Ela inaugurou o trem de Cruzeiro, de São Lourenço, de Passa Quatro, ela carregou mesmo a regional ali nas costas e tornou tudo isso possível. Inclusive lá em Passa Quatro, ela esteve lá, né, por anos, hoje já é uma queridinha lá de todo mundo, a Leopoldina, né? Isso, hoje é a 327, que é uma locomotiva que era da Cidade de Ferro Leopoldina. Ela, na verdade, era do mesmo modelo da 332, mas elas são bem diferentes, porque a 332 é uma locomotiva americana e a 327 é inglesa. Então tem um estilo de construção bem diferente. Legal. E essa troca, foi até interessante tocar nisso, que o pessoal me questionou, por que tinha a 332? Toda a operação da ABPF tem um rodízio natural ali do material rodante. Né? Legal. E ao todo são quantas locomotivas aí que a associação, que a regional aqui contempla, que ela tem? Saberia dizer, Bruno? Olha, locomotivas a vapor hoje nós temos em torno de 10 locomotivas hoje. Em operação nós temos hoje 2 em operação regular.
A 332 ela está no stand-by, mas numa emergência a gente pode botar em operação se for preciso. Certo. E temos mais 5 ou 6 aqui em Cruzeiro aguardando para entrar na reforma. Temos mais outras menorzinhas lá em São Lourenço. E também estamos com uma frota grande hoje de locomotivas diesel. Hoje nós temos aí umas 10 locomotivas diesel. E já está atuando nessa área de trem turístico, as diesel também, ou tem outra inspeção de trabalho aí com essas máquinas? Bom, a maior parte delas são locomotivas de manobra, né? São pequenas para fazer manobras, elas já operam hoje, na verdade, em Passa Quatro, São Lourenço, dando suporte ali na operação regular. Mas em Guararema já estamos com as diesel no trem turístico. Que legal. E nós temos hoje 2 locomotivas grandes mesmo no nosso hall hoje, porque a BPF, uns 10 anos para cá, ela começou a entrar, a gente fala, na era diesel. Lá nos anos 70 você tinha aquela preocupação com as locomotivas a vapor. E hoje até eu falo, as locomotivas diesel que hoje estão entrando na BPF, algumas delas, como uma que nós temos aqui hoje já tem quase 70 anos, elas são hoje tão antigas quanto as primeiras locomotivas a vapor quando elas vieram para a BPF na época, lá nos anos 70. Que legal. E assim, uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? O pessoal até comentou com a gente quando a gente marcou essa entrevista, né? Esclarece para nós, Bruno, os trens eles são da BPF, eles são da cidade, eles são de algum outro órgão? Como que é isso, essa questão assim? Porque às vezes aconteceu até lá em Passa Quatro, quando no 332 saiu, né? O trem é da cidade, né? Muita gente no Facebook, o trem é da cidade, estão levando o trem embora e tal. Muita gente não sabia, né, que a Leopoldina ia vir, né? Aí a Leopoldina veio e tal, a galera ficou, né? Então clarifica para nós um pouquinho, Bruno, como que é isso a questão? O trem ele é da cidade, ele é da BPF, de quem que é esse maquinário todo, esse patrimônio todo? Bom, a maior parte desse maquinário, na verdade, ele pertence ao governo federal. Ele era da extinta rede ferroviária. Certo. Aí, com a extinção da rede, esse material passou para o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, e ele vem conveniado com a BPF. É um convênio de incomodado. A BPF ela é responsável pela guarda do bem, de cuidar desse bem. Então, na verdade, nenhum desses bens pertence ao município, a município nenhum. E são todos do governo federal. E nós temos a BPF também, nós temos bens que são da própria entidade, que ela adquiriu, recebeu de doação. E temos também bens particulares de terceiros que cedem para a BPF. Eles confiam a BPF a guarda desses bens. Legal. Inclui maquinário, desde todo o ADD? Sim, as locomotivas, carros, vagões, toda essa situação. A parte da ferrovia é do governo federal. Os trilhos ali, o chão, as estações são do governo federal. Aí nós temos diversas situações. Você tem situações da estação de Passa Quatro, por exemplo. Ela é do governo federal, que hoje, na verdade, no governo federal responsável por ela é o IFAM, que fez uma sessão para a prefeitura de Passa Quatro e depois fez a sessão para a BPF, para cuidar da estação. Então legal. Tem diversas situações ali, cada caso é um caso. Legal. É interessante clarificar isso para a galera, né, o pessoal que está ouvindo a gente aí, entender, né, como que funciona, né? E existe aí contrapartida do governo federal, ou ele só tem ali o dono, ali, ou ele ajuda a manter a estrutura? Como que é isso? Não existe uma contrapartida. Na verdade, ele, por ser um contrato de comodato, a entidade ela é totalmente responsável pelo bem, ela não tem qualquer suporte ali, ela tem que custear tudo isso. Ela que custeia tudo. Até às vezes existe essa coisa que o pessoal acha que o governo faz um repasse, a prefeitura faz, isso não existe. Ela se mantém hoje na BPF, 99% dela é com recurso próprio. E da onde que vem esse recurso? Esse recurso vem da bilheteria dos trens. Então hoje a BPF ela opera o trem turístico, na verdade, para ela poder gerar renda para ela manter o trabalho dela. Então o trem de Passa Quatro, de São Lourenço, de Guararema, eles todos estão gerando renda. A maior parte disso é gasto na manutenção das linhas. A maior coisa que a gente tem na BPF é manutenção de linha. E depois a manutenção do material rodante. A oficina aqui, inclusive, toda a manutenção dela é feita com a receita desses trens. Legal. E hoje a BPF está atuando em Passa Quatro, São Lourenço,
Guararema, né, um case de sucesso bem legal que a gente acompanha. Quais cidades mais, Bruno? Então, a BPF é dividida em regionais. Aqui nós somos a Regional Sul de Minas, aí nós cuidamos de Passa Quatro, São Lourenço, Soledade. Aí temos a oficina aqui em Cruzeiro e também temos a operação do trem em Guararema. Aí nós temos a Regional de Campinas, que foi a primeira e a nossa matriz. Depois temos ali em São Paulo ali uma operação na Moca e lá em Santo André, em Paranapiacaba. E daí temos no sul do país, temos em Curitiba, Paraná, hoje um museu formado. E se tudo correndo bem, esse ano inauguramos o trem lá em Morretes. Legal. Morretes, Antonina. E temos aí 3 operações de Santa Catarina. Fantástico. Então é bem grande mesmo a área aí, né? Um abraço aí para Curitiba, né? Você falou de Curitiba aí, grandes amigos em Curitiba. Já morei um tempinho em Curitiba também. Tenho um carinho muito grande aí por Curitiba e a galera de São Paulo aí também, né? Muito bom, viu, gente? Então tá fantástico o programa hoje. E Bruno, conta pra mim, eu fiquei curioso aqui, né, na divulgação que a gente fez, e a galera comentou bastante, seus amigos aí, ó, parceiros, imagino. E aí eu fiquei curioso, falei, vou perguntar isso aqui no ar, né? O Pedro Otávio falou que quer ouvir a frase "a Quintela é do povo". A Quintela, e quanto pra nós que barato que é esse? Bom, essa história agora ele ouviu, a Quintela é do povo. A Quintela é uma locomotiva dieselétrica, uma locomotiva 70, é uma locomotiva grande, ela é do mesmo porte das que você vê passando aqui do lado da MRS. Ela tem aí uma historinha conturbada desde a preservação dela até ela chegar na BPF. Ela era de um lote de 6 ou 7 locomotivas, eu não lembro bem, eu não guardo muitos números. E elas eram de uma empresa, Comissão Quintela, e aí elas foram todas... Quintela era o nome da empresa. O nome da empresa. Certo. Elas foram compradas nos anos 90, elas trabalhavam na FEPASA, porque a FEPASA tinha uma deficiência de falta de locomotivas, e essa empresa comprou para puxar a carga delas. E aí elas passaram para as concessionárias e depois acabou o contrato, elas foram vendidas para a sucata. As irmãs dela, como a gente sempre fala assim, elas do mesmo tipo, a gente fala são as irmãs, foram todas cortadas e tivemos aí uma outra entidade que conseguiu ali um contrato, ali, eu não sei exatamente, ali, resgatar uma delas, que é a 7202, e depois eles tiveram um problema ali e essa locomotiva voltou para o mercado. E aí entraram em contato com a BPF, vocês não querem a locomotiva? E nós adquirimos a locomotiva, teve uma controvérsia na época ali, até a BPF roubou a locomotiva, não, a BPF roubou, ela foi lá e comprou, ela voltou para o mercado, nós compramos para poder salvar a locomotiva. E depois tivemos aí uma outra pessoa que ficou incomodada aí, porque a gente teve essa locomotiva, ela participa de diversos eventos que a gente foi fazendo ao longo do ano, ela sempre vai. Você teve aqui em Campinas, você tem um ponto muito grande de ferro-modernismo e essa locomotiva vai lá e fica exposta na estação. E teve pessoas que ficaram incomodadas, pô, vocês não avisam, não avisam porque você está passando por ferrovias, muitas da ferrovia pede para não divulgar, pô, eu não quero que você divulgue que você vai estar passando lá. E às vezes o pessoal quer dizer, não, vamos chegar de surpresa aqui para fazer uma surpresa pro pessoal. E tem gente que não entende isso. Teve uma polêmica grande na época, essa locomotiva não é de vocês, é do povo, é da BPF, aí que surgiu foi um dos memes que surgiu na época, a Quintela do povo. A Quintela do povo. Então tá explicado aí, né? Pedro Otávio, tá aí falado aí, a Quintela do povo. É isso aí, um abraço para todo mundo aí que comentou, que compartilhou, que tá ouvindo.